E, gente, prosseguindo o nosso programa, você sabia que de cada seis casais, um não irá conseguir engravidar após um ano de relações sexuais sem o uso de qualquer método contraceptivo? É isso mesmo. O assunto é sério, tanto que a infertilidade foi reconhecida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. E para trazer o assunto à tona e mostrar à sociedade que já existem diversos tratamentos à disposição, o que é possível adotar e também possível adotar medidas preventivas, que o mês de junho é considerado o mês da consciência da infertilidade. Um período para discussão, um período para divulgação, principalmente dos avanços da medicina. Avanços esses que estão conseguindo aumentar as chances de reprodução, chegando aos 40% de taxa de sucesso, a mesma percentagem de um casal sem problemas. E para falar mais sobre esse tema, um tema delicado e muito sério, estou recebendo um especialista na área, o Dr. Jean Maillard. Tudo bem, doutor? Tudo bem com o senhor? Por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu não sabia que infertilidade era doença. Isso para mim foi uma surpresa. Então, hoje é considerado qualquer desvio da saúde uma doença, né? Para definir doença é algo bem complexo. Então, a gente sabe que o indivíduo doente é aquele que não apresenta saúde. E a falta da saúde reprodutiva, que é a infertilidade, acaba se transformando numa doença. Porque esses casais que são acometidos com a infertilidade, eles realmente acabam tendo um processo de dificuldade pessoal, emocional, etc., para até conseguir uma gravidez. Então, a pessoa nasce com a infertilidade ou ela adquire a infertilidade? Então, na realidade, a infertilidade ela não é individual, né? Existem alguns casos em que, eventualmente, o indivíduo possa ter desde o nascimento. Mas a infertilidade ou a boa fertilidade, ela é de um casal. Então, às vezes, quando duplas se montam e ambos têm uma dificuldade fértil, isso poderá trazer uma infertilidade. Se um deles é muito fértil e o outro até poderá ter uma fertilidade diminuída, eles jamais saberão que poderiam ter dificuldade porque eles engravidam facilmente. Então, a grande maioria das vezes, nos casais inférteis, isso acaba sendo um processo adquirido. Mas existem casos em que ela já vem de berço. O que significa adquirido? Como é que a gente adquire a infertilidade? Então, vamos falar do ponto de vista feminino, que é um dos aspectos com uma incidência um pouquinho maior. Na mulher a infertilidade é maior que no homem? Na realidade, assim, se a gente for dividir um casal infértil, quais as causas? Nós temos, assim, 1/3 ou quase 35% de causa exclusivamente feminina, uns 30 a 33% de causa exclusivamente masculina, e esse terço restante a mistura de dificuldade de ambos. Então, no caso das mulheres, o que mudou? O perfil feminino nos últimos anos, no último século, mudou da maneira seguinte: elas menstruam cada vez mais cedo e engravidam cada vez mais tarde. Há 100 anos atrás, as meninas menstruavam aos 16, 17 anos e aos 18 casavam para ter filhos. Hoje, com 9 anos, 10 anos, já estão menstruando. E vão ter filhos lá pelos 32, 33. E por que isso? O que é alimentação? Existem várias teorias. Uma delas é assim, a aceleração dessa menina para se transformar em adolescente, tanto por mídia quanto por estímulo, né? Estímulos sexuais, estímulos de crescimento, fez com que a hipófise, o hipotálamo, que são os gerenciadores desse início, ficasse cada vez mais precoce. Então, isso é a causa de por que elas menstruam mais cedo. E o porquê elas engravidam mais tarde é porque as mulheres hoje, elas têm outro perfil, elas se lançam no estudo, num curso superior, num mestrado, num doutorado. Mercado de trabalho. E aí, até ela conseguir ajeitar tudo isso, é difícil que ela consiga antes de 32, 33, 35 anos, eventualmente. Então, isso fez com que ela fosse tendo uma diminuição da sua fertilidade espontânea com a idade e uma incidência maior de patologias que possam atrapalhar. Qual é o período em que a pessoa é mais fértil, tanto homem como mulher? Não, os pacientes, os casais, às vezes me perguntam isso. Qual é a melhor época da mulher engravidar? Eu sempre faço a mesma contra-pergunta. Biológica ou
no total, psíquica, física, financeira. Biologicamente, no momento em que ela já teve 3 ou 4 anos de menstruação regular, ela está apta, ela está pronta. Isso às vezes vai ser lá pelos 17, 18 anos. Esse é o momento em que o indivíduo está mais fértil, né? O ser humano, num todo, como um animal, o ápice da fertilidade é nesse período. Depois disso, a tendência sempre é ir diminuindo. Vai diminuindo. Diminuindo. Nas mulheres, de uma forma mais abrupta, a partir dos 36,5, 37 anos, ali elas têm uma curva da queda mais intensa ano a ano. E nos homens, sabidamente, ela vai caindo menos abruptamente, mas sempre a vida inteira. Às vezes as pessoas falam, mas eu já vi homens tendo filhos aos 60, aos 70 anos. Sim, certamente eram homens que aos 18, 20 tinham um espermograma 4 vezes acima do nível meu médio. Pai teve um filho com 71 anos. Certamente, se a gente tivesse feito uma testagem. Um irmão caçula. Bem jovem. Então, isso é bem, a gente sabe, é bem palpável. Mas a gente vê hoje, por exemplo, homens com 40, 42, 45 anos, com sêmen bastante alterado, porque já tiveram processos de agressão no testículo, seja por varizes no testículo, seja por uso de drogas lícitas e ilícitas, vestimentas mais justas, porque o testículo ele não aguenta muita temperatura, por isso que existe um músculo que esse negócio de cueca apertada não é bom? Isso não é uma coisa ideal, assim, não é uma... Não se afeta na fertilidade até? Pode afetar, já tive casos assim de homens que faziam essa ginástica de solo e tal, que tem aquelas sungas, e isso, o uso de muito tempo acaba fazendo com esse testículo uma ação de temperatura de longo tempo, e eles acabam perdendo a função. Homens que nascem, aí nós estamos falando daqueles que já nascem com isso, homens que nascem com os testículos dentro do abdômen, que na vida embrionária os nossos testículos estão dentro do abdômen, à medida que a gente vai desenvolvendo, ele vai saindo, vai para a bolsa escrotal. Esses homens, se não fazem a retirada precocemente desse testículo, além deles ficarem inférteis, eles têm mais chance de ter tumor de testículo também. Tem isso. Tem o câncer de testículo, né? É verdade. Isso aí já está se tornando até comum. Está aumentando a incidência também. Eu andei lendo que está aumentando a incidência do câncer de testículo. Aumentando. Então, essas situações todas acabam trazendo com que esses casais tenham mais dificuldade. Na população geral, digamos assim, pegamos uma média, assim, homens e mulheres por volta dos 30 anos, jovens, enfim, férteis, 15 a 20% deles, ao final de um ano, não vão ter conseguido engravidar. A grande maioria deles, com procedimentos mais simples, na ordem de 80% desse grupo, vai engravidar com tratamentos mais simples. Agora, é tabu essa história de mulher depois dos 40, não é bom engravidar? Então, elas não podem ser privadas disso, mas elas têm mais chance de problemas. Isso pode afetar, isso pode atingir o feto, de repente ele vinha a ter problemas? Sim, porque a única célula humana que não se renova durante toda a vida é o óvulo. Espermatozoide renova, cabelo, pele, célula do intestino, pulmonar, neurônio, que a gente imaginava que fossem células também de tempo da vida, se renovam. A única que não renova é o óvulo. Então, a mulher, quando ela nasce, ela já tem todos os óvulos que ela vai ovular na vida inteira. Então, uma mulher de 40 anos, os óvulos dela têm 40 anos e 3 meses, por exemplo. Então, velhos. Isso. Pô, é uma expressão estranha. É chato dizer velhos, né? Eles estão menos capazes, eu costumo dizer. Então, isso... É feio até dizer. Dizer velho é bem feio. Então, isso às vezes faz com que ela tenha uma taxa de fecundidade menor, elas ficam menos grávidas do que aos 30, e uma chance maior de problemas na divisão dos genes ali, dos cromossomas. E aí a incidência da síndrome de Down aumenta bastante. A síndrome de Down vem daí também. Vem da idade do óvulo. Agora, nós estamos com uma situação de infertilidade. Como é que nós resolvemos isso em laboratório? Então, como eu falei, 80% dos casais resolvem de uma forma mais simples, seja por uma mulher, por exemplo, que não ovula, uma indução da ovulação, uma mulher que teve uma DST e tem as tubas obstruídas, que podem ser desobstruídas, um homem que às vezes tem um desequilíbrio hormonal, ele é tratado e melhora o sêmen, ou esse que eu comentei que tem aquelas varizes na bolsa escrotal, fazendo uma cirurgia ele resolve e melhora. Então, 80% das vezes a gente resolve com esses procedimentos.
20% dos casos nós vamos precisar usar o laboratório, né? E o laboratório a gente divide em duas formas: a de baixa complexidade, que é chamada de inseminação. A inseminação artificial, ou seja, a gente induz este ovário a trabalhar um pouco mais, e quando essa mulher está ovulando, a gente colhe o sêmen em laboratório, melhora ele e atira lá no fundo do útero, injeta no fundo do útero. Daí não tem idade. Então, claro que assim, a idade, quanto maior, menos indicado está essa técnica, porque ela vai ter menos resultado. Né? Então, assim, uma mulher de 42 anos que vai fazer uma inseminação, num ciclo, a chance dela engravidar é 10%. Então, essas com mais idade, às vezes a gente passa por uma coisa mais complexa, que é a fertilização in vitro, onde a gente faz uma estimulação maior e no momento que os óvulos estão prontos, a gente tira eles do ovário através de uma punção, se retira por via vaginal esses óvulos com uma agulha, põe no laboratório, colhe o sêmen do marido e aí fertiliza óvulo por óvulo. Isso vai gerar embriões, às vezes 2, às vezes 3, às vezes mais, enfim, quanto mais melhor, porque a gente pode escolher, e 3 a 5 dias depois deste momento eles são colocados direto dentro do útero. Isso é uma fertilização in vitro. Então, quanto maior a idade, mais indicada a técnica mais complexa, porque as taxas de resultado são maiores. E por que quando as pessoas fazem esse tipo de tratamento acaba sempre acontecendo vindo gêmeos, trigêmeos? Hoje tem uma determinação. Eu tive um amigo meu que fez esse tratamento aí, ele e a esposa naturalmente, e acabaram nascendo 2 meninas lindíssimas. Então, é que para ter mais resultado, para ter o teto de taxa de resultado, quanto mais embriões a gente transferir, maior a chance de resultado positivo. Hoje tem uma determinação do Conselho Federal de Medicina que a gente transfere até 35 anos, no máximo 2, para evitar esses múltiplos que se teve no passado. Entre 36 e 40 anos até 13, acima dos 40 anos, eventualmente se pode transferir 4 embriões. Do grupo que dá certo nessas transferências, do grupo que consegue engravidar, assim, 70% deles é gravidez única, gestação única. Mas é evidente que não está afastado. Por exemplo, se eu transferir 3 embriões, é evidente, eu posso ter uma chance que seja 5, 10% se engravidar de ser trigêmeos. Então, o que a gente tem feito hoje? A gente procura não se basear tanto por idade, claro que isso é um parâmetro, mas muito a qualidade do embrião. Isso é visto no laboratório. Quanto melhor o embrião, menor é o número de embriões transferidos, para evitar esses múltiplos que às vezes ocorre tudo bem, os casais até se animam, não, doutor, não tem problema, pode ser gêmeo, pode ser trigêmeo. O problema é que são gestações que não chegam até o término, geralmente são prematuros, são crianças que dão mais trabalho. Então, depois, quando a gente vê em casa, grandinho é bonito, mas antes pode, pode dar um trabalho. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui que o senhor estava falando, me veio isso à cabeça. Estresse provoca infertilidade? Então, não tem nada que a gente consiga comprovar do ponto de vista médico, né, de evidência, mas a gente vê casais que se investigam em tudo e não se encontra nada. O que se sabe é que o estresse, principalmente feminino, em alto grau, às vezes ele pode bloquear a ovulação. São mulheres que fazem atrasos menstruais, imaginando que estão grávidas, e na realidade elas acabam bloqueando a ovulação. Homens pode atrapalhar o estresse na hora da performance, por exemplo. O indivíduo que está pressionado porque é o dia que a esposa está ovulando, às vezes ele não consegue ter uma ereção. Então, essas situações eventuais... O homem é mais visual nesse estresse. Isso, é uma coisa que o indivíduo, claro, ele vai ter que ter uma ereção para conseguir traumático. namorar. Para ambos, né? Mas em princípio, sim. É verdade. Mas pode ser uma condição que não se tem bem isso, mas a gente tem, assim, observado que isso é um dado que se tem no dia a dia com casais inférteis. Agora, doutor, nós estamos na semana da infertilidade. Antes de terminar, a gente já está praticamente acabando nossa entrevista. Quais são os cuidados que o senhor recomenda? Até a pessoa, de repente, acha que está bem, que está tranquila que cuidados ele tem que ter? Então, eu acho que assim, principalmente as mulheres que acabam tendo essa maternidade mais posterior, elas têm que se proteger de DSTs, né? Se proteger para não ter uma doença sexualmente transmissível, avaliar com o seu ginecologista a capacidade que o ovário dela tem. Ela pode chegar aos 30, 32, bom, eu quero engravidar daqui 6 anos. O meu ovário tem essa condição ou eu preciso me precaver, de repente, até congelando óvulos? E para os homens também, assim,
avaliar sobrepeso, avaliar o uso de anabolizantes, cuidar às vezes com o tipo de vida sexual também com proteção, porque também eles podem ter alterações de prostatites que vão atrapalhar. Então, prevenção é ir no seu médico urologista para os homens e ginecologista para as mulheres para prever e avaliar isso em relação à sua fertilidade futura. Agora, já se rompeu o tabu de bater na porta de um médico que trata de reprodução, né? Ah, sim. Isso, as pessoas, elas às vezes levam tempo até se definir, a fazer o processo, ficam esperando. Isso é outro problema, né? Mas há muito desconhecimento ainda. As pessoas acham que vai lá e vai nascer um filho dentro de uma proventinha lá e vão botar lá dentro. Às vezes as pessoas não entendem o que é inseminação, o que é fertilização, mas à medida que a internet dá esse apoio, né, das pessoas poderem se informar e há o interesse, os casais têm vindo bem mais informados hoje, com certeza. Doutor, muito obrigado por sua vinda aqui no programa Vida Segue e principalmente pelos seus esclarecimentos.